No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Emmanuel e sua produção bibliográfica. Você está no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura e roda a vinheta para a gente ver logo esse vídeo. No dia 10 de julho de 1927, na fazenda da senhora Carmen Pena Perácio, ela que orientou o Chico Xavier nos seus primeiros contatos com a parte mediúnica, enquanto eles faziam uma prece, a senhora Carmen ouviu a voz de um espírito que se identificou como Emmanuel, amigo espiritual do Chico. E logo após, ele apareceu como imagem de uma pessoa jovem e imponente, com vestes sacerdotais e uma aura brilhante. No ano de 1931, aconteceu o primeiro contato entre Emmanuel e Chico Xavier. Momento este que Chico Xavier estava à sombra de uma frondosa árvore, à beira de uma represa, enquanto ele fazia a sua oração. Nesse momento, o Chico relatou que viu uma cruz brilhante vindo em sua direção. Aí essa cruz se transformou na figura de um senhor com vestes sacerdotais. Foi aí que ocorreu aquele famoso diálogo entre o Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E que foi assim esse diálogo. Estás mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado. Mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. Senhor acha que eu estou em condições de aceitar esse compromisso? Perfeitamente. Desde que respeite 3 pontos básicos do serviço. Qual o primeiro ponto, Sr. Emmanuel? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Não ficar fazendo perguntas para mim toda hora. Desculpa, foi disciplina. Dessa forma, Emmanuel começou a trabalhar com o Chico Xavier, orientando o seu trabalho mediúnico, de tal maneira que tudo que o Chico fosse psicografar, primeiro passava por Emmanuel. Aí Emmanuel é que fazia, às vezes, de apresentar o espírito para Chico Xavier. E assim, esses dois iam trabalhar. Na série Romances Históricos de Emmanuel, nós vamos falar aqui das 5 obras. As vidas de Emmanuel podem ser consideradas obras-primas da literatura mediúnica. Através de 5 romances de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, somos apresentados às diversas reencarnações de Emmanuel, numa trajetória temporal que segue as primeiras etapas do cristianismo primitivo. As 5 obras psicografadas compõem a coleção de romances de Emmanuel e não possuem uma ordem específica para leitura e entendimento. Há apenas uma ordem cronológica em que as vidas de Emmanuel são narradas. Conforme esclarece Haroldo Dutra Dias em suas palavras, os romances Paulo e Estevão e Há 2000 anos acontecem no 1º século, no início do cristianismo, enquanto que o romance 50 anos depois já se passa no 2º século depois de Cristo. O 4º romance se passa no cristianismo do século 3º, enquanto que o último romance da coleção, a obra Renúncia, se passa no século 17. São obras que falam de valores tais como o perdão, a humildade, a amizade, o amor, virtudes essas que servem de alicerce para a evolução espiritual ao longo das vidas de Emmanuel, com um enredo repleto de detalhes que nos remete ao tempo do cristianismo primitivo. Será impossível não mergulhar num estudo mais aprofundado dessas obras, quem se envolve nessas leituras, de tão ricas que elas são. Agora vamos falar então dessas 5 obras que nós mencionamos lá no iniciozinho do vídeo. Livro Há 2000 anos, lançado em 1939. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste bem devagarinho e encheste-me o coração. Essa é uma poesia que o senador Públio Lentulus, personagem desse livro, escreve para sua amada, Lívia. A partir da psicografia de Chico Xavier, o espírito Emmanuel descreve a sua existência física enquanto foi o senador Públio Lentulus. Senador esse orgulhoso e designado para um alto cargo na região da Palestina, enquanto que naquele mesmo momento Jesus já trazia os ensinos do seu evangelho, da Boa Nova, para a humanidade. Tendo como cenário o cristianismo nascente do século I, há 2000 anos, mostra embates entre a arrogância das famílias patrícias e a simplicidade fraterna dos primeiros cristãos, uma trama em que opostos como
sofrimentos e alegrias, esplendor e miséria, poder e escravidão, crueldade e benevolência, perdão e vingança se entrelaçam na realidade familiar de Públio Lentulus, interferindo em sua relação com os filhos, com a sua esposa Lívia, convertida nos ensinos de Jesus a contragosto de seu marido. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. 50 anos depois, somente séculos de trabalho e dor poderão atenuar séculos de egoísmo e orgulho e ambição que os conduziram à iniquidade. Depois de 50 anos de sua trajetória como senador orgulhoso Públio Lentulus, o espírito Emmanuel retorna à carne em uma realidade completamente diferente. Agora, na condição do escravo Nestório, ele vivencia a lei de causa e efeito, reencontrando inclusive outras personagens relatadas lá no livro há 2000 anos. E a psicografia desse livro, feita por Francisco Cândido Xavier, nos apresenta ainda a história da jovem Célia, mulher de coração sublime que vivenciou as lições de Jesus de maneira profunda. Influenciou Nestório com exemplos de humildade e calma em pleno cristianismo nascente do século II. Paulo e Estevão, de 1941. O mestre chama-o na sua esfera de claridades infinitas. Paulo, após a visão esplêndida e sublime do mestre Jesus, naquele clarão que se fez, caindo da sua montaria, ele fica tateando, cego, e perguntando: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Mesmo depois de terem se passado 7 décadas de lançamento do romance Paulo e Estevão, ele é considerado uma obra-prima da parceria entre o espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier. Foram milhares de exemplares já publicados pela FEB, contando a história do fariseu Paulo de Tarso, um obstinado perseguidor de cristãos que se converteu ao trabalho em prol do cristianismo e transformou sua vida em um exemplo de luta e de amor. Presença constante entre os livros mais vendidos, ele mostra a relação entre Paulo e o apedrejamento de Estevão, o profundo amor do apóstolo à noiva Abigail e as diversas perseguições, enfermidades, zombarias, desilusões, açoites, prisões que afligiram os adeptos da nascente doutrina cristã. É uma história que fará você compreender como que o amor apaga a multidão de faltas cometidas em cada existência vivida. Renúncia, lançado em 1944. Em que constelação permaneceria Alcíone, a alma de sua alma, a vida de sua vida? A doce Alcíone pede para regressar à Terra e acompanhar o grande amor do seu passado, Carlos, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda a sua lealdade em ajudar o seu amado de perto. Nesse romance histórico e envolvente, o espírito Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século XVII, repletas de sentimentos violentos e ilusões materiais que confrontam as eternas verdades da alma. Também, por meio da psicografia de Chico Xavier, podemos conhecer outra encarnação de Emmanuel, só que dessa vez como padre, Padre Damiano, vigário da igreja de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do casal protagonista. Ave Cristo, 1953, o seu lançamento. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Mais uma parceria de Chico Xavier com Emmanuel, que nos traz a história de Quinto Varro e Tassiano, almas essas ligadas por várias reencarnações, que se reencontram no 3º século do cristianismo, em uma região controlada pelo Império Romano. Com exemplos de simplicidade, confiança e amor, os pioneiros da Boa Nova entregam-se ao serviço do Senhor Jesus Cristo e tendo como sustento apenas a sua poderosa e inquebrantável fé. Uma comovente narrativa que mostra quando pode realizar o verdadeiro amor em suas manifestações de solidariedade, a bem das criaturas humanas. Essas foram as 5 obras dos romances históricos de Emmanuel. Mas além dessas 5 obras, você sabia que há mais 74 livros
ditados por Emmanuel e psicografados por Chico Xavier? Pois é, pesquise quais são esses livros, procure saber mais sobre Emmanuel. E na livraria do centro espírita que você frequenta, vai lá e compra os livros. Você, além de estar adquirindo livros que vai ajudar no seu conhecimento, para você saber mais sobre a doutrina espírita e também os antecedentes, do espiritismo, você vai ajudar a sua casa espírita também, gerando renda, recursos, pois não é fácil gerir uma casa espírita, ela tem várias despesas. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, Por favor, se inscreva no canal Somos Espiritismo, compartilhe, curta os nossos vídeos, divulgue, pois uma vez que você divulga o canal Somos Espiritismo, você também está divulgando a doutrina espírita, que segundo o próprio Emmanuel, que nós falamos nesse vídeo, é a maior caridade que você pode fazer pela doutrina espírita, a sua divulgação. Todo domingo às 11 horas tem vídeo novo aqui para você, tá? E eu agradeço muito a você que chegou até aqui nesse momento do vídeo comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus.